Nós vamos abrir a Escritura no livro de Atos, capítulo 7, e nós vamos do verso 1 até o verso 16, dando continuação ao ministério de Estevão, dessa feita a defesa dele diante do Sinédrio. Atos, capítulo 7, de 1 a 16. Na verdade, a defesa dele, o sermão dele, é todo o capítulo 7. Então, é o maior capítulo do livro de Atos. São só 60 versículos. Então, como eu não desejo cansar vocês, nós vamos devagarzinho, né? Vamos por partes, como diria aquele famoso teólogo Jack o Estripador, né? Vamos por partes. Então, essa foi péssima, foi horrorosa. Desculpem aí, gente. Então, nós vamos hoje ver do verso 1 até o verso 16, que é a primeira grande divisão do sermão de Estevão, e eu vou explicar para vocês direitinho. Então, vamos à leitura. Capítulo 7, de 1 a 16. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Essa é a primeira divisão da resposta de Estevão. Ela cobre todo o livro de Gênesis. Então, é um resumo do livro de Gênesis, por isso eu parei aqui. Então, nós vamos ver hoje essa parte e segunda que vem a parte seguinte e assim por diante, para entendermos o que é que Estevão está fazendo aqui. Vamos orar, pedindo que Deus nos dê compreensão, para que nós sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada, é útil, e certamente o que nós acabamos de ler aqui tem impacto e importância para nós. Ó Deus, te damos graças por Estevão, o primeiro mártir, que tinha esse conhecimento bíblico tão profundo e que sabia como aplicar a Bíblia à sua época e entendeu os tempos. Nós pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, a mesma condição, uma disposição mental aprovada diante de Ti, um coração cheio da Escritura, capacidade para raciocinar biblicamente diante dos dilemas da vida. Nós oramos, ó Deus, que a exposição desse trecho da Escritura seja usada pelo Senhor para abençoar meus irmãos que aqui se encontram nessa noite e aqueles que nos acompanham pela internet também. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma breve recapitulação, queridos, do que nós já vimos até agora, lembrando aquela regra de que, lembrando aquelas 3 regras mais importantes da interpretação bíblica: contexto, contexto, contexto. Então, são as 3 regras principais da interpretação.
Contexto. Em que contexto Estevão falou estas coisas? Qual é o quadro maior? O quadro maior a gente descobre voltando um pouquinho. O capítulo 6 nos diz que Estevão foi eleito como um dos 7 diáconos para servir às mesas durante uma crise que aconteceu na igreja em Jerusalém. Viúvas estavam reclamando de que não estavam recebendo a cesta básica. Os apóstolos fizeram uma eleição para designar homens responsáveis por isso, e Estevão foi um deles. Mas cedo ele mostrou que, muito mais do que um diácono, alguém preocupado com a questão social, ele era um grande pregador do Evangelho. Na verdade, ele era um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. E ele, não somente isso, mas recebeu também a capacidade de fazer sinais e prodígios. E ali em Jerusalém, ele começou a pregar e a atrair multidões, e não tardou que ele fosse confrontado pelos judeus incrédulos da dispersão, ali em Jerusalém, que não conseguiram vencer os argumentos que Estevão usava para demonstrar que Jesus de fato era o Cristo. Além dos argumentos bíblicos, havia os sinais e prodígios que Estevão fazia. Então, incapacitados de vencer a argumentação de Estevão, esses judeus de diversas sinagogas, todas elas oriundas da dispersão, se juntaram, contrataram falsas testemunhas e acusaram Estevão diante do Sinédrio de estar blasfemando de Moisés, blasfemando de Deus, e dizendo que Jesus haveria de destruir o templo, dizendo que Estevão estava ensinando que Jesus iria destruir o templo e mudar os costumes que Moisés havia estabelecido. Então, quando a multidão ouviu isso, quando as autoridades ouviram isso, uma vez que blasfêmia era um pecado punido com a morte em Israel, eles pegaram Estevão e levaram diante do Sinédrio, que era a autoridade maior da nação de Israel e que tinha o poder de julgar essas coisas e condenar pessoas à morte, embora eles propriamente não podiam executar a sentença, teria que ser feita pelos romanos. Mas Estevão, então, é arrastado diante do tribunal. E ali ele é inquirido se é isso mesmo que ele está dizendo, se ele está dizendo mesmo que o templo vai ser destruído, que a lei de Moisés vai passar e tudo mais. E o que nós acabamos de ler é a primeira parte da defesa de Estevão, que aparentemente parece não ter nada a ver com o assunto, porque o que ele está fazendo é recapitular a Bíblia. Ele fez um resumo de Gênesis. Depois ele vai fazer um resumo de Êxodo até Deuteronômio. Depois ele vai resumir Josué até o livro dos Reis. E vai encerrar o sermão no finalzinho do capítulo 7. Mas é a defesa dele e vocês vão entender o que é que ele está fazendo aqui. E é muito importante que a gente entenda o método de Estevão. Esse sermão dele é o maior do livro de Atos e de todo o Novo Testamento. E isso levanta a pergunta: por que é que Lucas registrou esse sermão que é maior do que qualquer um dos sermões de Paulo, no livro de Atos, ou do próprio Pedro? E a resposta só pode ser essa, é que é nesse momento aqui, diante do Sinédrio, diante da pregação de Estevão, que fica clara a incredulidade dos judeus, mesmo diante de toda a argumentação que Estevão vai trazer. Fica claro que os judeus não querem crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, apesar de todos os argumentos. E é o momento, então, em que a história da igreja começa a se encaminhar para os gentios, porque o que é que vai acontecer no capítulo 9? A conversão de Saulo de Tarso. E o que é que vai acontecer no capítulo 10? Pedro prega aos gentios. Então, o que nós estamos vendo aqui, a ênfase que Lucas dá ao sermão de Estevão, é porque ele é o primeiro passo na história da redenção, em que o reino de Deus começa a sair da nação de Israel e se encaminhar para os gentios, porque está óbvio que os judeus não querem o evangelho. Ao não somente rejeitarem os argumentos de Estevão, mas vão apedrejar Estevão. Eles vão matar Estevão no final desse sermão aqui. Com isso, era como se dissessem: nós não queremos esse Jesus de maneira nenhuma. E é como se Deus dissesse: então, eu vou levar o reino para um povo que queira. Se vocês não querem, então eu vou levar para os gentios. Que é o que vai acontecer nos capítulos seguintes, conforme
Eu já falei. Essa é a única, ou pelo menos é uma explicação plausível para o fato de Lucas, o autor do livro de Atos, dar tanto destaque ao sermão de Estevão aqui. O sermão em si tem como objetivo alguns propósitos que a gente só descobre quando chega no fim dele, mas eu vou adiantar. Tá certo? Porque senão não dá para a gente cobrir tudo de uma vez. Então, Estevão tem alguns objetivos aqui. O primeiro deles é se defender das acusações de que ele é contra Moisés e o templo. Ele vai mostrar que Moisés e o templo nunca foram essenciais à revelação de Deus, que Deus, mesmo sem Moisés e mesmo sem templo, já havia falado aos patriarcas, já havia feito uma aliança. Então, não eram coisas essenciais da religião que Deus havia revelado aos judeus. Esse é o primeiro propósito. O segundo é mostrar que, através da história do Antigo Testamento, é por isso que ele faz essa recapitulação todinha, os judeus sempre foram incrédulos com aqueles que Deus enviou para serem libertadores e salvadores. Ele vai falar aqui de José, que foi vendido por conta de inveja, a gente viu aqui. Moisés, que foi rejeitado pelos judeus. E assim por diante, vários outros exemplos de homens que Deus mandou, de profetas que Deus mandou, e que os judeus consistentemente rejeitaram e não quiseram. Eles estavam fazendo a mesma coisa com Jesus. Então, é uma sequência. É por isso que ele está recapitulando a Bíblia. É como se ele dissesse, gente, isso que vocês estão me acusando aqui, na verdade, o que está acontecendo é o que já vem acontecendo há séculos, que vocês vêm fazendo há séculos. Vocês sempre foram incrédulos e sempre rejeitaram aqueles que Deus enviou para vocês. A começar de José lá no Egito, depois Moisés, e aí vai a história toda, não é? Então, esse é o propósito de Estevão, mostrar que a incredulidade dos judeus para com ele e para com Jesus faz parte da mesma atitude histórica que eles tinham. Ele quer também demonstrar pela Escritura que Jesus é o Messias. E isso ele vai fazer quando ele vai contar a história de Davi, que vai ser daqui a talvez uma ou duas segundas-feiras para frente. Ele vai mostrar como, de fato, Jesus ele cumpre tudo aquilo que havia sido prometido, especialmente ao rei Davi. Em resumo, o que Estevão pretende aqui, diante do Sinédrio, ao fazer essa recapitulação, é mostrar pelas Escrituras que os judeus sempre se recusaram a crer naqueles que Deus tinha enviado. Deixa claro que a rejeição que os apóstolos e eles estavam sofrendo da parte dos líderes judeus estava de acordo com a atitude de incredulidade e rejeição que Israel sempre teve para com os servos de Deus. Agora, eu queria que você prestasse atenção no método de Estevão. Alguns críticos, eles olham aqui para o capítulo 7 e dizem, isso aqui não tem cara de sermão de gente que foi acusada de morte e está diante de um tribunal e está sendo questionado. Não é verdade que você disse essas coisas? E aí o cara conta uma história de 66 versículos, recapitulando a Bíblia toda. Mas é que a gente tem que entender que naquela época os orientais, eles levavam tempo para ouvir as coisas. Estevão, é garantido a Estevão amplo direito de defesa. E o Sinédrio está escutando. E, além disso, Estevão está falando com autoridade. O texto o tempo todo diz que ele era cheio do Espírito Santo. E quando ele estava lá no tribunal, o pessoal viu o rosto dele como rosto de anjo. Então, não era uma defesa de alguém qualquer, mas de alguém que demandava atenção, que comandava a atenção. E, por isso, então, ele tem esse tempo para expor a sua defesa em ordem. O seu método, como eu já disse, é resumir a história bíblica desde Abraão até Salomão, que vai de Gênesis a segundo livro dos Reis, ao longo dessa história, ele faz alguns comentários chamando a atenção para a incredulidade de Israel e ele termina fazendo uma aplicação que deixa o Sinédrio furioso a ponto de matá-lo, não é? Dizendo, vocês, seus incrédulos, homens de dura cerviz, de coração endurecido, vocês mataram todos os profetas que Deus mandou para vocês e vocês fizeram a mesma coisa com Jesus Cristo agora. E esse que vocês mataram, que é o Filho de Deus, né? E aí o pessoal não quer nem ouvir mais o final do sermão, né? Tapa os ouvidos, vai contra Estevão e apedreja até que ele morra. E no meio estava um rapaz chamado Saulo de Tarso.
né? E aí, como eu disse, né, já vai engatilhando para a história de Saulo de Tarso. O sermão, se você quiser fazer a divisão e marcar na sua Bíblia, tem 5 partes. Na primeira parte, Estevão faz um resumo da história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, que é o resumo do livro de Gênesis, que vai do verso 2 até o verso 16, que é o que a gente leu. A segunda parte é a história de Moisés. Ele resume Êxodo a Deuteronômio, dos versos 17 a 44, que nós veremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir. Depois ele resume a história de Josué e dos juízes num único versículo, verso 45. Depois ele resume a história de Davi e Salomão, do verso 45 até o verso 50, resumindo o primeiro e segundo livro de Samuel e o primeiro e segundo livro dos reis. E aí ele está pronto para fazer a aplicação. Ele faz a aplicação aos judeus da sua época, nos versos 51 a 53, e em seguida ele é apedrejado. É isso que nós vamos ver então, agora, essa primeira divisão, do verso 2 a 16, onde ele faz um resumo do livro de Gênesis com algumas insinuações, eu vou usar a palavra, né? Com algumas insinuações implícitas na leitura que ele faz das Escrituras. Lembremos que o Sinédrio era composto de judeus especialistas na Bíblia, no Antigo Testamento, conheciam a Bíblia de cor. Estevão também conhece, então eles têm uma base em comum. Eles podem discutir, porque eles partem da mesma origem, da mesma fonte que é a Escritura. Então vamos lá, no verso 1, o sumo sacerdote questiona Estevão sobre as acusações. Então o sumo sacerdote, que era o presidente lá do Sinédrio, perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Você está realmente dizendo que Jesus vai destruir o templo? Você está dizendo que Jesus vai mudar os costumes de Moisés? Você está blasfemando contra Deus e contra Moisés? A resposta de Estevão está aí no verso 2. Ele respondeu: irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer. Note o respeito com que ele se dirige às autoridades, apesar de discordar delas, mas com respeito, e ainda se considerando parte do povo de Deus. São seus irmãos, são judeus, era assim que os judeus se tratavam, como irmãos. E pais era o nome que se usava para as autoridades, por conta do respeito e da idade, especialmente os membros do Sinédrio, que eram anciãos de Israel. E a resposta dele, então, aqui é esse resumo. Ele começa contando como Deus apareceu a Abraão e o chamou para uma terra que lhe mostraria. E Deus apareceu a Abraão lá em Ur dos Caldeus, versos 2 e 3. Irmãos e pais, escutem: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Qual a importância disso aqui? É que Deus apareceu a Abraão quando Abraão não estava nem na terra prometida. Então a terra não é importante. Ela tem um lugar na história da redenção, mas ela não é central, porque Deus se revela fora da terra. Deus apareceu e não foi só uma vez, não. Primeiro apareceu lá em Ur dos Caldeus, e depois que o pai de Abraão morreu, lá em Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo, como ele vai dizer no verso seguinte, não é? No verso 4. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Ou seja, essa terra que vocês agora estão morando, antes de vocês virem morar aqui, Deus já tinha aparecido a Abraão pelo menos 2 vezes, fora dela. Portanto, a terra, ela não é central ao plano de Deus, ela não faz parte central, indissolúvel da revelação e da religião que Deus deu aos nossos pais. Aí ele continua: na ocasião, quando Deus chamou Abraão, não lhe deu nenhuma terra, mas prometeu que daria terra aos seus descendentes, ainda que Abraão não tivesse filhos. Verso 5. Nela, na terra de Canaã, Deus não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Aqui ele está destacando a fé de Abraão, a confiança de Abraão e o fato de que Abraão morou na terra, mas a terra não era dele ainda. Então o tema da terra é importante,
É muito importante, porque era importante para os judeus na época de Estevão. Aquela era a terra prometida, é a terra que Deus nos deu. Aqui é a terra santa, é o lugar da revelação de Deus. Estevão está dizendo, vamos dar uma olhadinha na história. Deus só se revelou aqui? Ele só é Deus de Canaã ou ele não é Deus de fora também? Esse é o ponto dele aqui, esse é o argumento. Aí ele continua, que Deus, quando apareceu, avisou Abraão que ainda teria 400 anos antes que os seus descendentes pudessem herdar aquela terra, e que eles seriam escravizados de uma potência estrangeira, que foi o Egito, mas Deus julgaria o Egito e eles voltariam para aquela terra quando chegasse o tempo certo, versos 6 e 7. Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira. Está vendo? Olha o tema da terra. Os descendentes de Abraão foram morar numa terra estranha, antes de morar em Canaã. Foram morar numa terra estranha, onde foram escravizados e maltratados durante 400 anos, verso 7. E Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, depois disso sairão e me servirão nesse lugar. Então, só depois de toda essa novela, que durou 430 anos até Deus aparecer, marcando do tempo que Deus apareceu a Abraão, só 430 anos depois é que finalmente eles vieram para a terra onde agora estavam. Então, durante esses 430 anos, Deus não deixou de ser Deus, Ele não deixou de se revelar, Ele não deixou de falar com o seu povo, de fazer aliança com o seu povo. E por falar em aliança, verso 8, Deus fez essa aliança com Abraão e lhe deu o sinal da circuncisão. E de Abraão vieram Isaque e Jacó e os 12 patriarcas, todos circuncidados, verso 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia, Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Do verso 9 a 10, os filhos de Jacó, os 12, venderam José por inveja ao Egito. Mas Deus estava com ele, livrou das suas tribulações e fez com que ele encontrasse graça e favor diante do faraó e acabou como governador do Egito. Versos 9 e 10, vou ler. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Vocês lembram da história? A história da túnica colorida, né? Nós não vamos nem lembrar aqui, porque é bem conhecida. Eles tiveram inveja, venderam para ser levado ao Egito, mas Deus estava com ele. Note aqui o contraste, né? A atitude dos patriarcas, mas Deus estava com José. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Aqui Estevão já começa a fazer o ponto dele. Aquele que Deus havia escolhido para ser o preservador dos descendentes de Jacó, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus o livrou, e Deus o fez, Deus o exaltou como sendo governador na terra do Egito. Deus revertendo os planos malignos dos seus irmãos e cumprindo o seu plano de trazer um libertador e um provedor para a descendência de Jacó. Aqui nos versos 11 a 13, Estevão lembra daquela fome que veio sobre o mundo quando Jacó teve que mandar seus filhos ao Egito comprar alimento. Por 2 vezes, e na segunda vez, José se manifestou para eles, eu vou ler de 11 a 13. Depois houve fome, grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó viu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos e o faraó veio a conhecer a família de José. E aí o final do livro de Gênesis, encerrando a saga dos patriarcas, aí nos versos 14 e 16, quando Estevão resume dizendo que José mandou buscar Jacó, toda a sua família, eles vieram ao Egito, morreram lá. Jacó foi enterrado em Canaã, conforme o seu desejo. Vamos ler aqui, verso 14 em diante. José mandou chamar Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Há uma dificuldade aqui, porque o texto lá no Antigo Testamento fala de 70 pessoas, mas Estevão botou 75, então os estudiosos discutem, porque que ele aumentou em 5 aqui. Então, até hoje é um motivo de debate, não é?
qualquer forma, 75 pessoas, Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois, no Egito, né? Lembrando. Depois eles foram transportados para Siquém, em Canaã, e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Pergunta: o que é que Estevão queria mostrar com essa recapitulação da história dos patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó, José. Cobriu todo o livro de Gênesis em poucos versículos, o que é um exemplo para nós de ser sumário, não é? Porque às vezes o pregador fala muito, não é? É bom quando o pregador ele tem o dom. João Wesley já dizia que se o sermão é bom, ele vai ser curto, e se ele é ruim, tem que ser breve. Então, né, é bom quando o pregador ele consegue ser sintético. O pregador que fala muito, né, o sermão é o famoso sermão espada, né, comprido e chato. Então, ninguém quer um sermão espada, e aqui no caso, Estevão, ele resumiu o livro de Gênesis todinho em 16 versículos. Mas qual é o ponto dele aqui? Ele não chegou no final ainda, mas a gente já pode aqui antever o que é que Estevão está querendo mostrar ao Sinédrio e aos judeus. Eu já mencionei algumas coisas, vou recapitular apenas para fixação. Primeiro, ele quer mostrar que Deus apareceu a Abraão fora da terra prometida, lá na Mesopotâmia, e não foi uma vez só não, foram duas. Depois ele apareceu a José na terra do Egito. Portanto, Deus não está preso ou limitado à terra de Canaã para se manifestar. Os judeus que estavam acusando ele de falar contra o templo ou contra aquele santo lugar, estavam partindo do pressuposto que ali era o local de Deus e que Deus só existia, só se manifestava, só agia ali. Estevão mostra pela história que isso não é verdade, que aos patriarcas Deus já havia se revelado de outra forma. O segundo ponto de Estevão aqui é que quando Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó e fez a aliança com eles, lhes deu a circuncisão como sinal da aliança, prometeu a terra e não tinha templo ainda. O templo só vai ser construído séculos depois, quando os descendentes de Abraão conquistam a terra prometida. Depois vem o tempo dos juízes, é um tempo de caos. Depois vem a monarquia, quando o sacerdote Eli falha, surge o profeta Samuel, que unge o rei Saul, que falha, aí vem o rei Davi, e aí vem Salomão, Roboão, o reino se divide, e é somente no tempo de Salomão que o templo vai ser construído. Então, séculos depois, antes disso, antes de haver templo, Deus já tinha feito uma aliança, já tinha dado a circuncisão, já tinha feito promessas. Então, o templo ele não é essencial para a religião que Deus revelou aos judeus. Ele cumpre um propósito. Ele indicava o local da centralização do culto, mas Deus podia ser adorado fora dali, em outros lugares. Não era alguma coisa que tinha que perdurar para sempre, mas tinha um caráter provisório. Terceira coisa que eu entendo que Estevão está querendo mostrar aqui, é que da mesma forma, quando a aliança foi feita com os patriarcas, a lei de Moisés ainda não tinha sido dada. A lei de Moisés foi dada 430 anos depois que Deus fez o acordo com Abraão, Gênesis 17, e lhe deu o sinal da circuncisão. Portanto, os costumes de Moisés eram sim provisórios. Lembrem que essa era uma das acusações contra Estevão, que ele estava dizendo que Jesus ia mudar os costumes e a lei de Moisés. E Estevão está dizendo, mas eles nunca foram permanentes. Eles nunca foram. A lei de Moisés, quando ela foi dada com seus rituais, sacrifícios, animais, sacerdotes, toda aquela ritualística, antes disso Deus já tinha falado com Abraão fora da terra. Deus já tinha feito uma aliança com ele, já tinha dado a circuncisão. Tinha passado 430 anos. O templo nunca era para ser provisório. Por que vocês estão dizendo que eu estou blasfemando quando agora eu digo que chegou a hora do templo ser destruído, de passar? Porque ele já cumpriu seu propósito. Ele era um tipo, uma figura do Messias, cujo corpo é o templo e que se ofereceu em sacrifício no altar do Calvário,
Essa era a mensagem dele. Ele pregava isso, que Jesus era o Cristo e que tinha cumprido todas as profecias do Antigo Testamento sobre ele. Portanto, os costumes de Moisés eram, sim, provisórios. Outro ponto dele aqui é que Deus usou José como instrumento de preservação da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas foi rejeitado por seus irmãos, cheios de inveja, que o venderam como escravo aos egípcios. Deus, contudo, estava com José. Aqui é talvez a figura mais clara de Cristo nesse primeiro resumo. Deus estava com José e transformou os planos malignos dos seus irmãos em bênção e exaltou José como libertador e preservador. Aqui você pode ver como Estevão se refere a José como uma figura de Cristo. Esse José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, que foi odiado pelos seus irmãos, vendido e traído pelos seus irmãos, foi aquele que Deus exaltou como governador e rei da maior potência daquela época para poder salvar o seu próprio povo. E no tempo certo se manifestou e deu a conhecer a eles. Ou seja, Estevão está dizendo que José é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo. Está óbvio, né? Pela narrativa, pelo contexto, é isso que ele está dizendo. E ele vai dizer, olha, isso que vocês fizeram com José, nossos pais fizeram com José, vocês estão fazendo com Cristo. Só que vocês já o venderam, já o mataram, mas ele está exaltado à direita do Pai e tem todo o poder no céu e na terra. No final do sermão, Estevão vai nessa direção, final que eu não li e não vou ler também, não é? Está no final do capítulo 7. Mas ele vai nessa direção. Ele vai dizer que todos aqueles que Deus enviou para abençoar e salvar os descendentes de Abraão foram rejeitados por incredulidade, e era isso que os líderes judaicos estavam fazendo. O que é que a gente pode aprender, gente, desse mestre da Escritura que é Estevão, mestre de interpretação e de aplicação? Primeiro, ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um crente cheio do Espírito. E eu creio que uma das funções do Espírito Santo, tem muitas, mas uma das funções do Espírito Santo é nos dar entendimento nas Escrituras para que nós possamos usá-las de maneira correta no dia a dia. Somente uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus poderia ter essa compreensão, ter essa amplitude de visão, entendimento da Escritura e fazer o paralelo tão claro entre a história dos patriarcas e aquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém com ele e que tinha acontecido com Jesus. Deus nos deu o Espírito Santo não somente para nos ajudar na nossa luta contra o pecado, mas também, como ele disse, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu disse. Ele vos guiará toda a verdade. Eu sei que muita gente quer ser cheio do Espírito Santo pela luta contra o pecado, eu também quero, eu luto contra o pecado, preciso do Espírito Santo. Pessoas querem o Espírito Santo para ter experiências profundas com Deus, não estou dizendo que nós não podemos ter essas experiências, mas não esqueçamos que Ele é o mestre, Ele é aquele que nos ensina, aquele que nos guia na Escritura. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais entendimento você vai ter da Escritura, mais você vai perceber as ligações internas da Bíblia que levam a Cristo, e você vai poder aplicar essa palavra a Cristo. É por isso que a gente insiste sempre nessa dobradinha, leitura bíblica e oração. Todo dia, leia a Bíblia e ore, porque é isso que vai dar a você uma mentalidade espiritual aprovada, boa, que vai lhe ajudar no dia a dia a tomar decisões, a resolver problemas, a entender o que é que está acontecendo. A segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção é a centralidade da Escritura na pregação. Estevão se defendeu fazendo um sermão expositivo. O que você tem aqui é um sermão expositivo. Ele expôs a Escritura. Ele está dando o sentido da Escritura. Ele leu a Escritura, né? Recitou a Escritura e foi dando o significado e fazendo a aplicação. Quando a gente fala em sermão expositivo, é isso que nós queremos dizer. É o sermão que explica a Bíblia, que parte da Bíblia, porque a Bíblia é a única autoridade que nós temos, é a maior autoridade que nós temos na igreja.
é a palavra de Deus, porque nisso todos nós concordamos, não é verdade? Nós somos de diferentes igrejas, mas todos nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu puder mostrar a você alguma coisa a partir da Bíblia, eu sei que você vai ficar convencido, porque você crê como eu, que ela é a palavra de Deus. Então, e essa é a ferramenta do pastor. Ele deve, todo domingo, expor a Bíblia, ensinar a Bíblia. Ele não tem que ficar contando historinha dele, não. Ele pode até contar uma ilustração ou outra, assim, para alegrar um pouquinho, não é? Mas a tarefa do pastor é ensinar a Bíblia para o povo, porque o povo vem domingo para a igreja para escutar a voz de Deus, e não as conversas fiadas do pastor. Ele quer ouvir a voz de Deus, não é isso? Não é isso que vocês não vão para a igreja domingo, não é para ouvir a voz de Deus? Então, a voz de Deus está aqui. O pastor expõe a Bíblia e a voz de Deus estará sendo pregada. A terceira lição que eu queria trazer para nós aqui, que a gente pode aprender, é a história da incredulidade da nação de Israel até o dia de hoje. Os judeus permanecem, com os séculos, ainda nessa mesma posição. A quantidade de judeus que crê que Jesus é o Messias prometido é mínima. É mínima. Continua sendo um dos povos mais difíceis de alcançar até o dia de hoje com o Evangelho. Então, oremos pelos judeus, tiveram tantas oportunidades, mas permanecem no seu estado de incredulidade. Há judeus que são crentes, mas a maioria não tem o menor interesse nisso. Aqui você tem, em quarto lugar, a razão pela qual nós, gentios, fomos incluídos no povo de Deus. Porque uma vez que os judeus rejeitaram e não quiseram, e que isso foi um processo histórico que aconteceu, Deus então abriu a porta do reino para que brasileiros, americanos, russos, ucranianos, venezuelanos, colombianos, chineses, africanos, povos de todas as línguas, tribos e nações entrassem no seu reino que foi recusado pelos judeus. Quinto lugar, Deus não está preso a um local. Nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. Qualquer lugar. Podemos adorar na praia, podemos adorar na praça, podemos adorar no ônibus, podemos nos reunir em casa, podemos reunir nas praças. Quando estivemos agora em Israel, quando estivemos na Itália, nós visitamos as catacumbas de Roma, onde os cristãos se reuniam lá, embaixo do chão, feito minhoca lá, um lugarzinho apertado, onde tinha inclusive inscrições a respeito das reuniões deles e tudo mais. Deus não está preso a isso aqui. Tem gente que interpreta mal pensando que a gente acha que Deus mora aqui. A gente sabe que Deus não mora aqui. A gente construiu isso aqui para conforto do povo de Deus. Mas se não tivesse isso aqui, a gente estaria reunido num teatro, num hotel, em qualquer outro lugar. Isso aqui nós não precisamos disso aqui para servir a Deus e cultuar a Deus, como às vezes algumas pessoas pensam, né? Não, Deus não mora em templo. E quem disse que ele mora em templo? Não, mas Deus não vive em templo. E quem diz que Deus vive em templo? Estevão mostrou aqui que Deus não vive em templo. Ele vai dizer essa conclusão no final. Qual é o crente verdadeiro, sério, e que tem um mínimo de inteligência que vai dizer que Deus mora aqui? Deus está onde o seu povo está. Onde o seu povo estiver reunido, Deus está ali presente. Se a gente puder prover um local gostoso de reunião, ótimo. Se não, a gente se reúne onde a gente pode. E Deus está lá do mesmo jeito. Não vai fazer a menor diferença. Sexto lugar, lei de Moisés era provisória. Não ficou claro isso? Deus lidou com os patriarcas, fez promessas, deu aliança 430 anos antes da lei de Moisés. Então, a lei que veio 430 anos depois, não pode invalidar as promessas de Deus e nem o relacionamento dele com Abraão, Isaque e Jacó. E Abraão foi justificado pela fé e não por obras da lei. Então, chegou o tempo em que nós não precisamos mais prender a festa judaica, calendário judaico, dieta dos judeus, festa dos judeus, se vestir de quipá, trazer a arca da aliança para dentro do templo. Paciência, irmãos. Isso tudo fazia parte de um período da história da revelação. Esse é o ponto de Estevão aqui. Tudo isso passou. Nós agora adoramos a Deus na simplicidade do Evangelho. E por fim, queridos, não sejamos incrédulos e duros de coração como os judeus foram. Mas Deus nos deu a graça do Evangelho. Nós podemos crer, nós podemos saber
que nós abracemos de todo o coração e vivamos com gratidão para esse Deus. Amém?